A paz de Jesus nos envolva a todos. Hoje desenvolveremos uma reflexão em torno de pelos frutos se conhece a árvore. Comentaremos uma página de Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre. Ele diz assim, que a verdade central da nossa existência é a seguinte: ninguém deve inutilmente ocupar lugar na sociedade se não produzir. Estamos na terra como as árvores para produzir frutos. Em tal importa o motivo de nossa encarnação. Para produzir frutos, precisamos buscar no nosso íntimo a realidade espiritual, aquela que vai nos dizer quais as luzes e quais as sombras que ainda abrigamos em nosso foro íntimo. E há aqui um poema que ilustra bem essa assertiva: pelos frutos se conhece a árvore. Não pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou sem perfume, nem pelo aroma atraente, nem pelo odor repulsivo. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. O que devemos produzir? Devemos produzir frutos do Espírito, amor e humildade, que associados aos sentimentos, ao nosso coração, farão retornar para o próximo mais próximo e para a sociedade aquilo que de melhor possamos desenvolver em nós em contributo para a lei do progresso. Árvore alguma, então, será reconhecida e amada pelas exterioridades, mas pelos seus frutos. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetimos nós. Que frutos, então, estamos produzindo em nosso viver? Então é preciso que nós busquemos compreender a urgência dessa afirmação. Que frutos? O que estamos semeando? Como é que nós acolhemos o que somos, naquilo que somos semeados? Como tem sido o nosso comportamento diante de nós, diante do próximo e perante Deus? Então é preciso desenvolver, cultivar o sentimento de gratidão para podermos continuar nessa dedicação do potencial que já existe dentro de nós de produzir
frutos em nossa presente existência. Então, oferecer vivenciados os ensinos de Jesus, o bom exemplo, o dever cumprido, a atenção plena em relação à nossa principal tarefa, que vem a ser o cuidado, o desenvolvimento conosco próprios, né? A intimidade lá no nosso endereço íntimo, para podermos alcançar a fonte de bênçãos do reino dos céus que já existe dentro de nós. Então, às vezes, a gente imagina que a nossa conduta, que procura ser reta, que procura ser do dever, muitas vezes encontra uma certa resistência ao nosso redor. Mas tenhamos a certeza que toda boa semente, ela frutificará um dia. Porque tanto a boa semente como a má semente, como diz aqui o texto, os frutos que são lançados, as sementes que são lançadas à terra, elas frutificarão, porque a terra não retém nenhuma semente viva em seu seio. Todas são restituídas com seus respectivos frutos. No terreno espiritual, bem ou mal, amor ou desamor, justiça ou iniquidade, uma vez semeadas, nascerão fatalmente e darão frutos conforme suas respectivas espécies. Então, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Então, importa muito que todos nós tenhamos essa percepção. Nós jamais colheremos abóbora se semearmos arroz, né? Então, isso é uma lei. E é por meio das leis divinas que Deus nos dirige, a nós e aos mundos, a todos os universos. Todos nós nascemos no mundo para tarefas santificantes, segundo a divina lei. Deus conhece as pessoas pelo que produzem, assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estendem. Então, se for um mau fruto, que a gente saiba distinguir do bom fruto e não acreditemos em tudo, em falsidades. Nós precisamos ter o bom senso bem desenvolvido para acolher aquilo que realmente nos convém ao progresso espiritual. Em razão disso, os homens bons são amados e respeitados. Os maus são evitados, tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. Semeamos e somos semeados em nossa vida de relações. É preciso realizar a produção positiva, aquilo que for justo, nobre, agradável e bom. Sejamos como árvores férteis em todo o tempo, em todo minuto e segundo da nossa vida, porque o exemplo da figueira estéril é um exemplo que nos reporta a necessidade dessa plena atenção sobre nós mesmos e sobre aquilo que semeamos, que produzimos. Havia uma figueira que fazia 3 anos que não dava frutos. O senhor do pomar foi buscar um fruto e percebeu que ela não lhe oferecia nenhum fruto. Resolveu então arrancá-la pela raiz, mas o lavrador ponderou: não conviria que nós tratássemos essa planta e dessemos a ela uma chance de produzir? Então vamos aqui cavucar, né? Aqui onde ela está plantada, colocar adubos fortes, tratá-la e podá-la rigorosamente, e assim foi feito. Assim nós, quando resistimos às
oportunidades que a vida nos concede para crescer em sabedoria, para aprender a amar melhor, nós somos sacudidos pela lei, por ocorrências que nos façam despertar o nosso potencial de produção positiva. Se não acontecer, então seremos podados e teremos que aguardar um tempo em que nós nos tornemos menos endurecidos para nos ajustarmos à lei divina. O progresso não se condiciona a estações nem a épocas, por isso temos que produzir os frutos, não só no tempo do fruto, no tempo da safra, mas em todos os tempos. Temos em cada minuto, segundo da nossa vida, a oportunidade de crescer, oportunidade de aprender, oportunidade de estender os nossos bons frutos para todos aqueles que nos cercam e oferecê-los a Deus e a Jesus e ao próximo, para que nós caminhemos, sendo sinceros conosco próprios, decididos a cumprir o nosso dever, o dever que esposamos diante de nossa consciência. Então é preciso expressar amor a Deus, ao próximo, com palavras e ações nimbadas do amor de Cristo que habita em nós. Então, como está ligada as qualidades da alma ao amor e à humildade, ao nosso coração, esses sentimentos, quando inexistem, quando essas virtudes inexistem, os frutos que produzimos não são bons frutos, são frutos ligados à cobiça, às ilusões, à materialidade, à ganância, são frutos maus, que faz com que nós prestemos a nós mesmos o desserviço, ao invés do serviço. Ao invés de progredir, estacionamos e nos infelicitamos, porque o adequado, aquilo que é adequado para a nossa vida é o absoluto, é a alegria de viver, é a comunhão íntima com o sagrado. Isso nos faculta saúde espiritual, emocional e até física, porque mente são, em corpo são. É preciso ter cuidado para que não abriguemos em nossa mente, em nosso coração, em nosso entendimento, as coisas que muitos falam e ensinam, mas não vivenciam. Então, desenvolver o nosso senso de entendimento e de acolher aquilo que realmente é importante para nós. Disse Jesus, em certa ocasião, que a planta que o Pai não plantou será arrancada pela raiz, atada em feixes para ser queimada. Está em Mateus, capítulo 15, versículo 13. Por quê? Porque sem as raízes do amor no coração do homem, queimam e secam as sementes ali plantadas. Como a figueira que tem de aguardar novas experiências até se tornar menos endurecida para realizar a sua iluminação interior. Então, o assunto aqui é iluminação interior, é produzir frutos, é realizar a nossa identificação com a lei divina. A semente é a palavra de Deus. Todos nós a temos em nossa consciência. Para nos identificarmos com ela, com a palavra de Deus, o que é preciso? Precisamos iniciar a busca, o seu estudo, o conhecimento, através do entendimento, do estudo, da vivência, do exemplo. Porque árvores boas dão bons frutos, são os atos conforme a moral do Cristo. Se formos árvores más, estéreis, estamos destinados a ser cortados e lançados ao fogo da expiação pela reencarnação. Então, muita razão tem o Senhor, tem Jesus, quando diz: não é aquele que diz Senhor, Senhor, que está apto para o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é nada mais, nada menos do que nos exercitarmos no amor, e nos exercitarmos na boa vontade, na fraternidade e na solidariedade, que são os pilares da paz. Gratidão.